Antes de ouvir esta história, peço que você curta, se inscreva e comente de qual cidade e estado está assistindo. O que você vai ouvir agora não é apenas uma lenda, é um aviso. Nos anos 30, numa pequena comunidade rural no interior do Paraná, o vento frio parecia sussurrar segredos entre os pinheiros. Ali, afastado da vila, vivia seu Anselmo, um homem de olhar sereno, mãos calejadas e coração bondoso. Todos o conheciam como aquele que ajudava quem nada tinha, consertava ferramentas, dividia comida e abrigava viajantes. Mas dentro da velha casa de madeira, a bondade dele era torturada por 3 sombras, seus próprios netos, rapazes fortes, de alma oca, que viam no velho apenas um fardo. À noite, quando as lamparinas se apagavam, ecoavam os gritos abafados, e ninguém ousava se aproximar da casa. Com o tempo, a vila começou a notar algo estranho. Os corvos se juntavam no telhado, e um cheiro doce e podre pairava no ar. Diziam que seu Anselmo, mesmo depois das agressões, sorria. Um sorriso que ninguém compreendia. Até que, em uma madrugada sem luar, os 3 netos desapareceram. Desde então, os vizinhos juram ouvir passos na varanda e um sussurro antigo vindo da névoa. O sangue chama pelo sangue. Antes de continuar, comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Histórias assim acontecem em todo lugar, e talvez em alguma casa antiga perto da sua, ecos como esse ainda estejam vivos. O ano era 1931, e o inverno havia chegado com força ao interior do Paraná. As manhãs eram cobertas por uma névoa densa, e os galhos das araucárias riscavam o céu como dedos secos. No alto de um morro isolado, cercado por plantações abandonadas, ficava a velha casa de seu Anselmo, construída por ele mesmo quando ainda era jovem. Madeira escura, janelas estreitas e um poço profundo no quintal, onde a água parecia nunca ter fim. Os vizinhos diziam que antes da tragédia, a risada dos netos ecoava pela propriedade. Mas com o passar dos meses, a alegria se transformou em rancor. Anselmo, já cansado e doente, suportava o peso dos meninos ingratos, que só o procuravam quando queriam dinheiro ou comida. Ele ainda tentava ensiná-los valores, contava histórias antigas e falava sobre o que o respeito significava. Mas para eles, o velho não passava de um empecilho. Até que uma noite, sob o som distante de um trovão, seu Anselmo ajoelhou no chão da sala e fez uma promessa. Com lágrimas nos olhos e a voz rouca, ele sussurrou algo que, dizem, ecoou até nas paredes da casa. Se o mal é tudo o que vocês me deixaram, então é o mal que eu vou devolver. O sol mal nascia por trás das montanhas, quando seu Anselmo deixava o pequeno quarto de tábuas gastas. O rangido do assoalho era o primeiro som das manhãs frias. 3 moços fortes, de alma endurecida pelo egoísmo e pela ausência de amor. Eles dormiam até tarde, e quando desciam, não agradeciam. Apenas comiam, bebiam e zombavam do velho. Olha só o velho tremendo, dizia Joaquim, o mais velho, com um sorriso torto. Deve estar com medo de morrer, completava Dário, empurrando o prato na mesa. Morrer? Miguel, o mais novo, cuspia no chão. Nem para isso ele serve mais. Seu Anselmo baixava a cabeça. Não revidava. A névoa cobria tudo. O curral, o pomar, até o velho poço ao lado da casa. As galinhas já não cantavam como antes, e o galo parecia ter esquecido seu dever. Havia um peso estranho no ar, um silêncio que o vento não conseguia carregar embora. Seu Anselmo, aos 78 anos, movia-se devagar, arrastando as pernas cansadas. As mãos, marcadas por anos de trabalho na roça, tremiam levemente. Mas mesmo assim, ele acendia o fogo, esquentava o café e esperava os netos acordarem, Joaquim, Dário e Miguel. Apenas olhava as chamas na lareira e sussurrava: tudo que nasce do ódio morre com ele. Mas as palavras se perdiam. Os rapazes riam alto. Lá fora, os corvos giravam no céu. 7 deles, sempre os mesmos. Pareciam vigiar o velho.
Diziam que corvos eram presságio, mas ninguém na vila tinha coragem de perguntar o que realmente acontecia naquela casa. Durante o dia, seu Anselmo cuidava da terra, plantava batata, milho e colhia frutas que quase ninguém mais comia. Os netos, em vez de ajudar, iam para a vila. Gastavam o pouco que o velho conseguia vender com bebida e cartas. Quando voltavam, traziam o cheiro forte da cachaça e da raiva. Às vezes, derrubavam os móveis, gritavam, e o velho se escondia no quarto. Mas em certas noites, a casa parecia reagir, um estalo na madeira, um sussurro vindo do sótão. O poço, ao fundo, borbulhava sem vento nem chuva. Seu Anselmo sabia. Algo ali estava desperto. Na terceira noite daquele mês, Joaquim voltou bêbado e chutou a porta da cozinha. Velho miserável! Cadê o dinheiro da venda do milho? Anselmo, com a voz trêmula, respondeu: Tá guardado, meu filho, para comprar remédio. Remédio? Joaquim riu. Pra quê? Tu vai morrer de todo jeito. Ele empurrou o avô contra a parede. O som da cabeça batendo ecoou seco. Miguel e Dário assistiam, impassíveis. O velho deslizou até o chão, os olhos vidrados, o sangue escorrendo. Mas mesmo ali, sorria. Um sorriso leve, como se visse algo atrás dos netos. O que tá rindo, desgraçado? Gritou Joaquim. Eles estão vindo, murmurou o velho, quase sem voz. Eles vão me ajudar. Os netos recuaram. Quem tá vindo, velho? Mas ele já não respondia. Naquela madrugada, a chuva caiu como se o céu rasgasse. Relâmpagos iluminavam a casa e o poço borbulhava de novo, só que dessa vez algo saiu dele. Um som surdo, um gemido arrastado, como se as entranhas da terra respirassem. Seu Anselmo, deitado em sua cama, com o lençol manchado de sangue, abriu os olhos. O sorriso estava maior, e no espelho rachado ao lado, 3 sombras o observavam. No dia seguinte, os netos fingiram que nada havia acontecido, mas começaram a notar coisas pequenas. O leite azedava rápido, os ratos mortos apareciam alinhados na cozinha e o relógio da parede parava sempre às 3h17 da manhã, o mesmo horário em que Joaquim o havia agredido. Aos poucos, a casa começou a cheirar a ferro, madeira úmida e vela queimada, e mesmo com o velho fraco, os netos começaram a sentir medo dele. Dário, o do meio, jurava ouvir o avô sussurrando coisas em outro idioma quando dormia. Miguel dizia que o viu no quintal conversando com alguém invisível, mas Joaquim, sempre o mais cético, ria. Velho maluco, tá falando com os mortos agora? O tempo passou e as pragas começaram. Primeiro, o cavalo mais novo foi encontrado com os olhos brancos, morto, com as patas viradas para trás. Depois, a plantação de milho secou toda em uma única noite. E então, uma voz começou a ecoar do poço, baixa, trêmula. Chamava os netos, um por um. Miguel, Dário, Joaquim. Os rapazes começaram a discutir entre si. Dormiam pouco, com medo de sair no escuro. Enquanto isso, seu Anselmo parecia rejuvenescer. O olhar dele ficou firme, a pele menos pálida, e um leve cheiro de terra molhada o acompanhava por onde passava. Algo dentro dele havia despertado, algo que esperou tempo demais. Os dias passaram lentos, arrastados como as sombras que se estendiam pelo chão da velha casa. O inverno daquele ano parecia mais frio do que qualquer outro. O vento descia das serras com o som de lamentos, e o cheiro de madeira molhada nunca deixava o ar. Os 3 netos começaram a se evitar. Joaquim, antes arrogante, andava de semblante tenso. Dário tremia com o menor barulho. Miguel, o mais jovem, já não dormia. O poço, aquele maldito poço, agora parecia respirar. Às vezes, enquanto o vento parava, eles juravam ouvir vozes infantis vindo de lá, rindo baixinho como zombando deles. Certa manhã, Miguel foi até a cozinha e parou diante da mesa. Havia um prato de comida ali, fumegante, como se alguém tivesse acabado de servir. Mas seu Anselmo dormia em seu quarto, e nenhum dos outros 2 tinha cozinhado. O cheiro era bom, doce, quase convidativo.
Quando ele levantou a tampa, o prato estava vazio, apenas vapor e 3 dentes humanos dentro. Miguel gritou. Os irmãos vieram correndo. Que foi isso? Perguntou Dário. O velho tá brincando com a gente, berrou Miguel. Isso estava aqui. Mas quando olharam de novo, o prato estava limpo, nada além do cheiro persistente de enxofre. Joaquim riu, tentando disfarçar o medo. Vocês estão ficando loucos? Isso é coisa da cabeça de vocês. Mas à noite, o riso dele se transformou em silêncio. A casa começou a falar. Do assoalho vinham sussurros. Das paredes batidas ritmadas, como se algo estivesse preso dentro delas. E do quarto do velho, uma luz fraca piscava. A luz de uma vela que nunca se apagava. Toda madrugada, às 3h17, ela acendia sozinha. Joaquim tentou entrar no quarto. A maçaneta estava fria, gelada como metal de cemitério. Quando girou, o cheiro de terra úmida tomou o ar. O velho dormia, mas murmurava nomes, os deles. No chão, ao lado da cama, havia um livro antigo coberto de símbolos estranhos. E sobre o livro, um retrato amarelado de quando ainda eram crianças, ao lado da avó que já havia morrido há anos. Mas no retrato, os rostos deles estavam riscados com carvão. Assustado, Joaquim fechou a porta e foi dormir sem dizer nada. No dia seguinte, o velho acordou cedo, caminhou até o quintal e olhou para o poço. Ele sussurrou algo que os netos ouviram pela janela. Agora vocês vão aprender o peso do que fizeram. Naquela mesma noite, Dário acordou com o som de passos no telhado. Correu até a janela e viu uma figura curvada, de cabelos brancos, andando de um lado a outro. Mas o avô dormia no quarto. Assustado, ele chamou Miguel, que também viu. É o velho, sussurrou. Ele está lá em cima. Joaquim não acreditou. Pegou uma lanterna e subiu. O telhado estava vazio, apenas as telhas pingando e o som do vento. Mas quando desceu, encontrou o velho sentado à mesa, de olhos abertos, com um sorriso largo. Procurando alguém, Joaquim? Perguntou ele sem mover os lábios. O rapaz gelou. Eu pensei que o senhor estivesse dormindo. E quem disse que eu durmo? As palavras ecoaram na cabeça dele. O velho piscou. E por um instante seus olhos refletiram a chama da vela, mas invertida, azul e fria. Dário e Miguel fugiram para o quarto. Mas não adiantava. Durante aquela noite, a casa acordou por completo. As portas batiam sozinhas. Os retratos caíam das paredes. E no espelho do corredor, os 3 netos viam o reflexo do avô parado atrás deles, mesmo quando olhavam e não havia ninguém. No terceiro dia, Miguel decidiu ir embora. Eu não fico mais aqui. Esse lugar está amaldiçoado. Joaquim segurou ele pelo braço. E vai para onde, idiota? Tu acha que a vila vai te receber depois do que fizemos com ele? O silêncio pesou. Sim, todos sabiam o que haviam feito. As surras, as humilhações, as noites em que deixaram o velho passar fome, amarrado na cadeira, só para rir. Eles haviam destruído um homem bom, e agora algo mais forte que a culpa vinha buscar o pagamento. Na madrugada seguinte, o primeiro desapareceu, Dário. Miguel acordou com o som de alguém chamando seu nome. Abriu os olhos e viu o irmão, Dário, em pé ao lado da cama. Mas havia algo errado. A pele dele estava pálida e da boca escorria terra. Os olhos brancos como leite podre. Ele apontou para o poço sem dizer nada e começou a andar. Miguel gritou. Joaquim correu, acendeu a lamparina, mas Dário já não estava mais no quarto. A porta da frente estava aberta e o vento frio entrava, carregando o cheiro de barro e velas queimadas. Foram até o poço. A água estava escura e ali, flutuando, um chapéu. O chapéu de Dário. Joaquim praguejou. Velho maldito, o senhor vai pagar. Correu até o quarto de Anselmo, mas ele não estava lá. A cama vazia, a janela aberta, e sobre o travesseiro 3 pregos enferrujados formando um triângulo. Miguel chorava. Vamos embora daqui, por favor. Mas Joaquim, tomado pelo ódio, pegou a espingarda. Eu vou achar esse velho, nem que seja no inferno. O trovão cortou o céu,
e a voz veio profunda do poço. Então é para lá que vamos. O vento soprou forte, derrubando tudo. As lamparinas se apagaram, e por um instante a casa pareceu respirar. As paredes estufaram, o chão tremeu, e o nome Anselmo ecoou pelas tábuas. Joaquim caiu de joelhos, sentindo o calor subir do chão. Quando olhou para frente, o velho estava ali, parado, de chapéu na cabeça, as roupas encharcadas de terra e sangue seco. "Eu só pedi respeito", murmurou ele. "Agora o que resta é o preço." O velho levantou a mão e Joaquim sentiu o corpo travar. A espingarda caiu, os olhos reviraram e ele começou a sufocar. Do chão brotavam mãos escuras, feitas de lama, que o puxavam. Miguel tentou correr, mas as portas se fecharam sozinhas. Do lado de fora, o vento rugia como 1000 vozes. Quando a manhã chegou, só restava silêncio. A casa estava intacta, o poço sereno. E na mesa, 3 pratos servidos, com as iniciais J, D e M gravadas na madeira. O velho Anselmo, sentado, tomava café. O sol atravessava as frestas, iluminando o rosto dele, vivo, mas não humano. Lá fora, os corvos voltaram, 7 deles, e o vento carregou um sussurro. O sangue chama pelo sangue. A neblina nunca mais deixou as terras altas de Santo Vale. Desde o início daquele inverno, os moradores diziam que o frio não vinha do vento das serras, mas de algo que havia acordado no morro do Anselmo. O silêncio era tanto que até os cães da vila pararam de latir à noite. Os mais velhos, se benzendo, diziam que 3 almas jovens haviam sido chamadas de volta para a terra e que o velho da colina andava conversando sozinho entre as árvores. Alguns juravam ouvir batidas compassadas no chão, como passos arrastados no barro molhado, mesmo quando ninguém estava por perto. O delegado da vila, seu Portela, resolveu subir o morro. Levou 2 homens, uma lamparina e o crucifixo da mãe. A casa de Anselmo parecia adormecida, coberta por musgo e silêncios. As janelas estavam abertas e um cheiro doce, quase floral, escapava delas. O tipo de perfume que engana, bonito no começo, mas estranho quando fica no ar por tempo demais. "Tem alguém aí?" gritou Portela. Nenhuma resposta. Somente o bater ritmado da janela contra a parede. Quando encontraram tudo limpo, a mesa posta. 3 pratos, 3 copos, 3 colheres. Mas o que chamou a atenção foi o quarto do velho. Sobre o travesseiro, 1/3, e sobre ele, uma folha escrita à mão. "O perdão é escolha dos vivos. Eu apenas cuidei do que é meu." O delegado saiu dali com o rosto branco. Nos dias seguintes, a história se espalhou como fogo em palha seca. Uns diziam que o velho havia enlouquecido e fugido para o mato. Outros juravam que ele ainda estava ali, cuidando da casa, só que já não era mais ele. Numa tarde de domingo, um menino que caçava passarinhos jurou ter visto o velho perto do poço, conversando com 3 vultos. Ele ria, mas não era uma risada feliz, disse o garoto tremendo. Parecia que ele ria para dentro. Os padres vieram da cidade para benzer o lugar, mas o carro que levava a cruz atolou antes de chegar. Nenhum deles quis seguir a pé. Diziam que o caminho estava vivo, que o chão pulsava sob as botas. Os poucos corajosos que subiram juraram ver luzes azuis dentro da casa, dançando pelas frestas, e uma voz calma recitando algo em tom de reza. E sempre, às 3h17, o mesmo fenômeno. A vela que nunca apagava. Nem o vento, nem a chuva conseguiam fazê-la sumir. Com o tempo, a vila aprendeu a não mais falar de Anselmo. As mães proibiam os filhos de subir o morro, e quando o nome dele era citado, o ar ficava pesado, os galos se calavam e alguém sempre murmurava. O velho só levou o que era dele. Meses depois, um viajante passou pela estrada. Contou que numa noite de garoa, viu um senhor idoso caminhando ao lado de 3 rapazes. Andavam em silêncio, todos descalços, cobertos por uma leve neblina. O homem disse ter acenado, mas ninguém respondeu. Quando olhou de novo, não havia mais ninguém. Só o som distante de um sino tocando 3 vezes. Desde então,
Quem passa por aquelas bandas diz que, se olhar para o alto do morro nas madrugadas sem lua, ainda dá para ver a luz da vela na janela, como se alguém estivesse esperando. E o vento, sempre ele, parece carregar uma frase: respeite os velhos, porque o tempo cobra o que o sangue não pagou. Passaram-se semanas desde o sumiço dos 3 netos. A casa do morro continuava de pé, firme, como se o tempo tivesse medo de tocá-la. Mas a vila de Santo Vale, essa começou a mudar. Primeiro vieram os sonhos. Os moradores acordavam com a sensação de ter ouvido batidas lentas, como se alguém martelasse madeira dentro da cabeça. Alguns diziam ver o velho Anselmo parado na beira da estrada, com o chapéu de palha e a roupa antiga, observando quem passava. Outros afirmavam escutar seu nome sussurrado pelo vento. O padre Augusto, homem de fé inabalável, tentou intervir. Durante a missa, falou que o mal só encontra morada onde há medo. Mas naquela noite, quando foi fechar a igreja, o sino começou a tocar sozinho. 3 badaladas longas, como se marcassem o tempo que resta aos vivos. O padre deixou a chave cair. Na manhã seguinte, renunciou ao cargo e partiu sem se despedir. No mercado, as pessoas já não trocavam olhares. As crianças eram proibidas de sair ao entardecer. E ninguém, absolutamente ninguém, acendia vela depois das 9 da noite. Diziam que a chama, se ficasse acesa por mais de 1 minuto, começava a se mover sozinha, apontando para o norte, em direção ao morro. O mais estranho aconteceu com Dona Cândida, a vizinha mais antiga. Ela jurava ouvir passos no telhado toda a madrugada. Uma vez abriu a janela e viu no campo em frente 4 figuras paradas, o velho e 3 sombras menores. Não se mexiam, não piscavam, somente observavam. Desde aquele dia, ela nunca mais abriu a janela. Alguns tentaram rezar, outros fugir, mas o medo viajava mais rápido que as carroças. E quem deixava Santo Vale levava consigo o mesmo pesadelo. Um poço profundo, um velho sorrindo e a voz que dizia: o sangue não seca, ele volta pela terra. Na cidade vizinha começaram a aparecer relatos estranhos. Um agricultor contou que suas plantações floresciam e apodreciam no mesmo dia. Um pescador jurou ter visto, na superfície do rio, 3 rostos que o encaravam, imóveis. E no cemitério, os cães cavavam os mesmos túmulos toda noite, no mesmo horário. As autoridades tentaram explicar. Disseram que era histeria coletiva, superstições de interior. Mas ninguém mais subiu o morro. O caminho ficou coberto por musgo e raízes. E o vento, quando soprava, parecia dizer nomes. Certo entardecer, um homem vindo de longe chegou à vila. Dizia ser historiador, interessado em antigas lendas paranaenses. Chamava-se Alberto Nunes e trazia consigo um caderno cheio de anotações e símbolos religiosos. Ao ouvir os boatos, decidiu investigar o caso de seu Anselmo. Nenhum espírito resiste ao tempo sem um motivo, dizia ele. Todo mal tem um elo. Os moradores tentaram impedir. Não vá, avisou Dona Cândida. O morro não gosta de visitas. Mas ele foi, e nunca mais desceu. Dias depois, encontraram o caderno dele próximo à estrada. As últimas páginas estavam borradas pela chuva, mas uma frase ainda podia ser lida. A casa respira, e o velho não é apenas lembrança, ele é o tempo. A partir desse dia, a vila começou a se esvaziar. Os poucos que restaram aprenderam a conviver com a presença. E quando a névoa cobre a serra, ninguém fala alto, ninguém toca em sinos. E todos acendem uma vela branca, deixando-a queimar até o fim, como quem pede permissão para o passado. Porque em Santo Vale, o passado nunca se apaga. Ele espera. E quem ouve o vento sabe, o nome de seu Anselmo não é dito em vão. O tempo passou. Ninguém sabe ao certo quantos anos, talvez 10, talvez 50. Mas o morro de Santo Vale continuava igual. Nem o mato crescia onde a casa de seu Anselmo se erguia. As janelas permaneciam intactas. O telhado nunca desabou.
E mesmo sem moradores à noite, ainda se via luz fraca vindo lá de dentro, como se um lampião antigo ainda estivesse aceso. A vila, quase deserta, sobrevivia em silêncio. Os poucos que restaram eram velhos de rosto cansado, que falavam baixo e olhavam para o chão quando o vento soprava do norte. Os jovens que nasceram depois sabiam apenas de uma coisa: não se fala o nome dele em voz alta. Mas em 1971, algo mudou. Um grupo de engenheiros da capital chegou a Santo Vale com uma proposta: abrir uma estrada nova que cortaria o morro e ligaria a vila à cidade grande. Prometeram progresso, energia elétrica e dinheiro. Os moradores hesitaram, mas acabaram aceitando. Acreditavam que, talvez, a modernidade apagasse o passado. O primeiro golpe de picareta foi dado no início de junho. O som ecoou pela serra, seco, pesado, e logo depois o céu escureceu. Uma ventania varreu a vila, os pássaros fugiram, e um dos trabalhadores jurou ter visto uma figura parada entre as árvores, de chapéu de palha e olhos brancos. Naquela noite, o capataz da obra desapareceu. Encontraram apenas o chapéu dele pendurado no portão da casa do morro, ainda úmido pela chuva. O resto da equipe quis abandonar o trabalho, mas o governo pressionou. Voltaram no dia seguinte. Só que o morro parecia diferente. O chão estava fofo, como se respirasse. O engenheiro-chefe chamado Roberto, homem de ciência e cético, decidiu entrar na casa de seu Anselmo. Lá dentro, o ar era frio, denso. Os móveis estavam cobertos por uma camada espessa de pó, mas nenhum sinal de ferrugem. No canto, sobre uma mesa, um caderno velho repousava aberto, com as mesmas palavras que o historiador Alberto Nunes havia escrito décadas antes: a casa respira. De repente, uma rajada de vento atravessou a sala e o lampião se acendeu sozinho. A chama tremulava fraca, projetando sombras que se moviam devagar pelas paredes. 3 sombras pequenas e uma maior, encurvada. Roberto tentou sair, mas a porta não abria. E do fundo da casa, uma voz rouca sussurrou: não foi o tempo que me matou, foram os meus. O engenheiro caiu de joelhos, o ar se tornou pesado e o chão pulsante. Do piso, pequenas rachaduras se abriram, liberando um sopro de ar quente, como se a casa exalasse. E a voz continuou: eles bateram em mim, mas a terra ouviu. De repente, silêncio. Roberto saiu correndo, desceu o morro cambaleando e nunca mais foi o mesmo. Foi encontrado dias depois na beira da estrada, murmurando a mesma frase repetidamente: o velho não dorme, ele espera. As obras foram canceladas. Os engenheiros foram embora e o morro voltou a ser intocado. Mas algo havia mudado. Nas noites de lua cheia, o solo brilhava levemente, como se o orvalho refletisse fogo. E quem se aproximava sentia o chão vibrar sob os pés, como um coração batendo devagar. Anos depois, os descendentes da vila decidiram fazer uma homenagem para apaziguar o espírito do passado. Construíram um pequeno santuário de madeira com uma cruz branca e uma placa dizendo: aqui repousa o homem que amou e foi esquecido. Mas ninguém ousou escrever o nome. E quem acende vela ali diz que a chama nunca fica parada, sempre inclina para o norte. Os antigos acreditam que seu Anselmo ainda anda pela serra nas madrugadas frias, cuidando da terra e observando quem ousa maltratar o sangue da própria família. Alguns afirmam que ouviram risadas infantis junto com o som de bengala batendo no chão. Outros dizem que viram o reflexo de um velho sorrindo no vidro das janelas da igreja, mesmo quando ninguém estava lá dentro. Até hoje, Santo Vale permanece como uma vila fantasma. A estrada nunca foi concluída, e os poucos viajantes que se perdem por ali contam que às vezes uma voz calma e cansada ecoa entre as árvores. Quem bate no sangue, apodrece com ele. E quando o vento sopra forte, o som das telhas estalando parece formar o nome que ninguém mais ousa dizer: Anselmo.